Você já chegou em um ponto que caminhou e não conseguiu entregar verdadeiramente a sua vida na dependência do Senhor? É muito importante que você esteja verdadeiramente mergulhado na vontade de Deus para a sua vida. Porque senão você faz planos e é válido. Mas a última palavra pertence ao Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre isso? E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus, uma reflexão sobre as nossas vidas, para que a gente possa avançar e progredir. E eu estou com um irmão, um conselheiro, um amigo, já viram outras vezes ele aqui no canal, mas a gente faz questão de poder propagar esse conteúdo para a sua vida, né, por meio das nossas vidas, que nós venhamos a ser um canal de bênção para essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, e aquelas que posteriormente vão nos assistir, que sejam muito abençoados por essa palavra que é viva e eficaz. Né? E eu quero ler um texto bíblico, tá? Provérbios, capítulo de número 3, versículos 5 e 6. Reflita nisso. Olha o que o texto diz. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Texto fantástico, né, André? Que a gente possa todos os dias colocar os nossos sonhos, os nossos objetivos diante da vontade de Deus, porque é Ele que nos sustenta, não é? Verdade. A liderança precisa estar em sintonia direta com o Criador. Sim. O líder que ele decide ou que ele lidera no seu próprio entendimento, ele está fadado ao fracasso. Sim. É óbvio, você vai acertar, você vai fazer boas coisas, mas se não estiver em sintonia com a vontade perfeita, boa e agradável de Deus, de nada terá valido a pena. Então, você líder, você que deseja ser líder, você que está aprendendo a ser líder, saiba disso. É necessário você estar em sintonia. Tem uma frase, Renan, Sim, que é bastante interessante, que diz que os seus joelhos podem te levar mais longe do que os seus pés. Muito bom. O líder, ele precisa ter vida de oração e sintonia com Deus. Bom e demais. aí entender qual é essa vontade e esse direcionamento, né? Bom demais. Eu já tive contato com muitas lideranças que, frustradas pelo excesso de metas e de objetivos que traçam para suas vidas, e elas não chegam a concluir, né? Mas a grande questão é que muitas vezes a gente quer fazer as coisas na nossa força. Isso, né? Então a gente coloca várias metas, vários objetivos, não, eu vou fazer isso. Principalmente líderes que são mais novos, né? Às vezes colocam metas que são inalcançáveis, inatingíveis, e se frustram porque não conseguiu chegar, porque não conseguiu cumprir. E eu quero dizer algo para você. Deus, Ele pode nos fortalecer. O apóstolo Paulo, ele na carta à igreja de Filipos, né, em Filipenses, no capítulo 4, ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Né? E o texto, ele é tão rico porque as pessoas associam isso a riqueza, a bens, mas... Só lê um trecho, né? Só lê um trecho. Não que vem antes. Tudo posso. Aí você diz, é porque eu posso tudo, todas as coisas eu posso. Mas na verdade, Paulo está associando isso a uma dependência do Senhor. Né? A uma dependência. E no mesmo texto, se você for ler o versículo 10, 11, ele vai dizer assim, eu sei o que é ter tudo, mas também sei o que é ter nada. Né? Sei o que é passar privações, mas também sei o que é ter fartura. Ele diz, porque eu aprendi o segredo de viver feliz em toda e qualquer circunstância. Tendo ou não tendo. Tendo ou não tendo. Então assim... Aí sim, tudo posso. Aí tudo podemos, Porque na verdade o que fazia a diferença não é o que ele tinha, mas era com quem ele estava. Isso. Era Jesus que completava Paulo em tudo aquilo que ele fazia. Então é essa dependência que nós precisamos ter. Olha, você pode fazer planos, metas, objetivos, mas se você não estiver plenamente com a prioridade do teu coração, da tua mente, em Deus, Sintonia, as coisas podem falhar, podem dar errado. Sintonia. É muito comum vermos nos ambientes, seja ele de cunho profissional ou eclesiástico, né, na igreja, de líderes até com boa vontade, mas que acaba se frustrando, gastando recursos, tempo, desmotivando pessoas, porque quer fazer as coisas no poder de seu braço, não tem esse momento de oração, não tem esse momento de parar para ouvir a Deus e faz as coisas no seu próprio entendimento. Vamos fazer assim porque eu acho que é assim, ou vamos fazer assim porque eu quero
que seja assim, aí é pior. Né? Mas é entender que essa vontade de Deus, ela é soberana, é boa, perfeita e agradável. Então o líder, ele precisa estar em sintonia com Deus para passar para os seus liderados qual é a vontade de Deus. Até para não ser um Jonas, né? Isso. Deus apontar para um lado e você querer ir para o outro. Existe um testemunho muito rico de um pastor em Bogotá, na Colômbia, e ele relata que estava vivendo um momento de muita aceleração no ministério. Então ele estava correndo muito. Certa vez alguém chegou para ele e disse assim: pastor, como é que você está? Como é que está o ministério? Ele disse: muita correria, programa de TV, cultos e mais cultos, ministrações e muitas ministrações, e ele não parava, não tinha tempo para outra coisa a não ser isso. E aí ele chegou para um pastor que era superior, né, o pastor presidente da igreja, e diante de tanta coisa que ele relatou, de tantas atividades que ele tinha, o pastor disse assim: você vai parar tudo, você vai para dentro do seu quarto, você vai orar, e você vai fazer isso de 8 horas da manhã até 6 horas da noite, todos os dias. Você não precisa mais vir ao culto. Olha só o que esse pastor disse. Você não precisa mais vir ao culto, você não vai fazer mais nada. Você vai entrar no seu quarto às 8 horas, você vai sair às 18. E você só vai parar quando você chegar no seu quarto e ele já estiver esperando. Olha aí. Que pena. Esse testemunho foi fantástico e ele pesou muito para minha vida. Porque quando eu ouvi isso, eu disse: meu Deus. Porque às vezes a gente acha que sucesso é ter muitos compromissos e não ter tempo para outra coisa. E na verdade, gente, sucesso é você estar com Deus. Amém. É você gastar tempo com Deus. Porque de onde vem a direção? É do Senhor? Então, se a gente se vê um dia, porque eu estou perdido, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei para onde vou, para que caminho eu vou, eu não sei o que eu vou decidir, falta de direção, é um sinal de que a gente precisa ter comunhão com o Senhor. Invista tempo ouvindo o seu CEO e o seu general. E que CEO e general é esse? O próprio Deus. O próprio Deus. Então, escute ele, peça orientação, siga a sua vontade, mesmo quando não entender. Isso. Né? E a importância também de ter, mais uma vez, pessoas sábias ao seu lado que possam te ajudar, te orientar. Mas saiba, o principal é saber qual é o direcionamento de Deus, colocar em prática e levar isso para a equipe. Né? Isso, perfeito. E na tua visão, André, como eu posso aguçar essa minha sensibilidade em relação à voz de Deus? Porque assim, o que a gente vê hoje é que no mundo há muitas vozes. Sim. Né? Às vezes a gente acha que é Deus, mas a gente confunde muito assim. Será que é Deus? Ou será que é as minhas emoções? Isso. Será que eu tô com tanta vontade de fazer uma coisa e eu tô dizendo que é Deus que tá falando, Até e às vezes não é sonhar, Deus, né? não é? Às vezes a gente tá tão empolgado, aí você diz assim: olha, Deus falou comigo, e na verdade não foi Deus. Guarde o que eu vou te falar. Não é uma frase de efeito, até porque eu não gosto. Sim. Mas Deus fala através do silêncio. Sim. Uma pergunta que eu tenho a fazer para você é: você tem silenciado para ouvir a voz de Deus? Verdade. Porque é bem provável que Deus esteja gritando Verdade. e você não tenha ouvido. Como é que tem sido esses momentos de intimidade com Deus? Só você que fala? É só você que fala. Então, crie o hábito de ouvir e saiba, é nas pequenas coisas que Deus mais gosta de se revelar. Não que ele não se revele nas coisas grandiosas, Sim. mas onde ele mais gosta de se revelar é através das pequenas coisas, os pequenos detalhes e o silêncio. Que bênção. A liturgia do ordinário é no dia a dia, nas coisas simples, sem glamour, sem holofote, onde Deus mais se revela. Verdade. Então silencie, crie o hábito de silenciar o seu coração e de ouvir a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai se revelar a você e você vai entender qual é a vontade dEle. Que bênção! Agarrou essas instruções preciosas, agarra, cumpre, tira isso apenas do campo da teoria, né, e coloca isso na prática da sua vida. Jesus falou que tem, Mateus capítulo número 7, Jesus ele conta faz uma pequena analogia sobre alguém que estabeleceu a casa sobre a areia e sobre a rocha. Aquele que ficou firme diante das tempestades foi aquele que estabeleceu sobre a rocha, porque ele ouviu e praticou. Então ouça essas instruções e pratica, porque existe algo muito,
muito extraordinário na prática da palavra. A gente amadurece. Amém. Né? E põe aí nos comentários o que você achou desse vídeo, quais são as lições que você vai colocar em prática, ou se você já coloca, põe aí no seu testemunho. E de repente o seu comentário pode ser até tema de um próximo vídeo. Quem sabe? Né? E a gente pode usar o seu comentário para trazer algumas reflexões da parte de Deus. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe. Que a gente possa se ver aí nos próximos vídeos e que você possa ser muito abençoado por todo esse conteúdo, se assim Deus permitir, se Deus quiser. Tá bom? Então se inscreve no canal, comenta, né, como o André falou, compartilha, joga no grupo da igreja, no grupo da família, fica à vontade do trabalho, né? Promove essa reflexão para eles, que essa palavra chegue até muita gente. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Um abraço!